Aqui está a guerra na Ucrânia em tempo real, com notícias que exigem sua atenção. Enquanto a apresentadora Carolina Coroli recebe os telespectadores do canal Freedom, os fatos não esperam. 2 civis feridos após um ataque russo atingir a região de Sumi, deixando casas, armazéns e redes elétricas em escombros. O mesmo padrão se repete em outras áreas. Um bombardeio direcionado a instalações militares russas acabou devastando alvos civis, incluindo um prédio residencial de 4 andares. As autoridades locais confirmam: 2 mulheres entre 55 e 75 anos foram vítimas dos mísseis lançados contra o distrito de Kupiansk, onde 7 residências foram destruídas. Mas a violência não poupa nem as regiões mais distantes. Na madrugada, drones russos atacaram a região de Dnipropetrovsk, mirando Kamiansk e Nikopol. O resultado? Um incêndio consumiu parte de um templo, uma casa e até a sede de um banco. Felizmente, os bombeiros agiram rápido e evitaram vítimas, mas os danos são mais uma prova da brutalidade sem limites. Em Kherson, a situação não é diferente. O distrito de Korabelny sofreu bombardeios que feriram 2 moradoras, agora hospitalizadas. Escolas e residências foram atingidas e em Komishani, um subúrbio da cidade, uma mulher foi gravemente ferida, precisando de atendimento médico urgente. Testemunhas descrevem o horror: estávamos varrendo a rua quando ouvimos o barulho. Corremos para o porão, mas o projétil passou raspando. Foi por pouco. Enquanto isso, o Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia registrou 665 confrontos nas últimas 24 horas, com os russos concentrando seus ataques em pontos críticos da frente leste. 13 investidas inimigas foram repelidas em áreas como Lyapol e Sloviansk, enquanto em direção a Marinka, os defensores ucranianos frustraram 26 tentativas de avanço russo. Outros 20 ataques foram contidos em Avdiivka, 29 em Konstantinivka, e o setor mais crítico continua sendo Pokrovsk, onde os invasores lançaram impressionantes 97 ofensivas. No total, as baixas russas ultrapassam qualquer limite razoável. Mais de 1.090 soldados e mercenários foram eliminados apenas nas últimas horas, elevando o número de perdas do exército russo desde o início da invasão para assombrosos 1.152.000 homens. Além dos combatentes, a Ucrânia destruiu 7 tanques, igual número de veículos blindados, 9 sistemas de artilharia e 177 unidades de transporte inimigas. A noite de domingo para segunda-feira foi marcada por uma nova onda de terror aéreo. 74 alvos foram lançados contra o país, incluindo 2 mísseis hipersônicos Kinjal e 5 mísseis antiaéreos S-300. Os drones, em sua maioria modelos Shahed, somaram entre 60 e 70 unidades, mas as forças aéreas ucranianas conseguiram abater ou neutralizar 52 deles, evitando tragédias maiores no leste, sul e centro do país. Ainda assim, os ataques deixaram rastros de destruição em quase uma centena de locais. Mas o caos dentro das fileiras russas vai além do campo de batalha. Segundo a Diretoria de Inteligência do Ministério da Defesa ucraniano, o verdadeiro inimigo dos soldados russos não são as tropas ucranianas, mas a desordem interna. Drogas, álcool, suicídios e crimes violentos estão dizimando suas forças. No Distrito Militar Central da Rússia, mais de 600 militares morreram em incidentes não relacionados a combates nos últimos 2 anos. Em 2024, 70 soldados tiraram a própria vida, e só no primeiro semestre de 2025, esse número já chegou a 86. A má alimentação matou 32, enquanto overdoses ceifaram a vida de pelo menos 12 homens neste ano, quase alcançando o total de 143 registrados em 2024. A escalada de suicídios, criminalidade e dependência química revela uma força militar em colapso moral, como alerta a inteligência ucraniana. Enquanto a guerra devora recursos, a solidariedade internacional não para. A Letônia acaba de entregar 62 veículos para as Forças Armadas ucranianas, acompanhados de suprimentos essenciais, baterias, medicamentos e alimentos. Entre os beneficiados está o soldado Viktor Miziura, conhecido como mecânico que inspeciona um dos jipes recebidos. Seu batalhão, o 22º Regimento de Assalto, opera nas frentes de Sumi e Donetsk, onde a necessidade de transporte é urgente. Essa máquina vai precisar de ajustes. Trocar os pneus por modelos mais resistentes, adaptá-la para terrenos difíceis, mas logo estará pronta para apoiar nossas equipes de drones. Afinal, logística é tudo. Para os médicos de combate, a ajuda chega em hora crucial. Uma voluntária letã que atua na linha de frente explica: vi com meus próprios olhos hospitais destruídos, médicos mortos, pacientes atingidos.
não podia ficar de braços cruzados. 2 das viaturas entregues serão destinadas a um ponto cirúrgico móvel e à equipe de drones de sua unidade. Em uma guerra onde veículos são consumidos rapidamente, cada doação faz diferença, seja para transportar tropas, evacuar feridos ou levar suprimentos. Os veículos, que incluem SUVs, vans e micro-ônibus, foram doados por 2 organizações filantrópicas e uma empresa estatal letã. O que começou como uma meta de 100 unidades já ultrapassou 200 desde o início da invasão em larga escala. Trouxemos mais de 60 veículos, alguns com pequenos defeitos, mas nada que não possa ser consertado. Junto com eles vieram 2 grandes transformadores para a rede elétrica, porque a Ucrânia não luta sozinha, afirma Richards, um dos voluntários. Como gesto simbólico, ele também trouxe meias para crianças órfãs, para aquecer seus pés e seus corações, lembrando que não estão esquecidas. A gratidão ucraniana é palpável. Em uma cerimônia simples, os defensores entregaram cartas de agradecimento aos letões, reforçando um laço que vai além da guerra. A Letônia entende que se não nos ajudarem agora, o mesmo horror que vimos em Bucha se repetirá em qualquer lugar onde o soldado russo pisar, disse um oficial. As viaturas já seguiram para mais de 10 unidades militares e policiais, reforçando as áreas mais críticas do fronte. Enquanto isso, as medidas contra as provocações aéreas russas continuam sendo aprimoradas. A guerra não dá trégua, mas a resistência ucraniana, apoiada por aliados determinados, segue firme. Cada veículo entregue, cada drone abatido e cada vida salva são provas de que mesmo nos momentos mais sombrios, a esperança não se rende. Belarus já colhe os primeiros frutos de sua estratégia de vigilância reforçada. Em entrevista à televisão nacional lituana, o ministro do Interior, Vladislav Kondratovi, revelou que o espaço aéreo do país registrou uma queda drástica no número de balões meteorológicos usados para contrabando e espionagem. Se nos meses anteriores eram cerca de 70 incidentes, em maio esse número despencou para apenas 7 ou 8. Isso demonstra a eficácia do controle intensificado nas fronteiras, afirmou o ministro, destacando que os resultados são visíveis há 3 meses consecutivos. Para neutralizar de vez a ameaça, foi criada uma força-tarefa conjunta, integrada por agentes da Guarda de Fronteira, Polícia e Serviço Aduaneiro Criminal. Não preciso pressionar ninguém, os profissionais assumem a responsabilidade e agem com determinação, disse Kondratovi, orgulhoso dos novos casos abertos e das detenções recentes. Enquanto isso, na Europa Ocidental, os incidentes com drones russos se multiplicam. Na Bélgica, objetos não identificados foram detectados perto de usinas nucleares, e o aeroporto de Liege suspendeu voos temporariamente após ameaças. Em Bruxelas, drones suspeitos sobrevoaram repetidamente o espaço aéreo próximo a instalações militares e civis. Para os analistas, esses episódios não são coincidência, são testes de resistência, tentativas de medir a reação da OTAN e uma forma de guerra psicológica. A Rússia explora cada hesitação como sinal de fraqueza, alertou o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky. Em suas palavras, Moscou interpreta a cautela europeia como vulnerabilidade e usa cada concessão para avançar em seus interesses políticos e energéticos. A fraqueza não gera diálogo com o Kremlin, gera mais agressão, enfatizou, lembrando que cada drone, cada violação de espaço aéreo, é uma provocação calculada. Uma forma de testar até onde a Europa e os Estados Unidos estão dispostos a ir. E Putin, acuado pela falta de vitórias no campo de batalha, recorre a táticas cada vez mais brutais. Zelensky não hesitou em classificar os ataques à infraestrutura ucraniana como terrorismo de Estado. Ele não consegue vencer no fronte, então tenta compensar com destruição, afirmou. Os alvos não são aleatórios, usinas elétricas, redes de água, hospitais, tudo que pode semear o caos e minar a moral da população. É a única forma que ele tem de mostrar algum sucesso ao seu povo, explicou o presidente. Mas a estratégia é frágil. A Ucrânia, unida a seus aliados, resiste. E enquanto Moscou tenta desestabilizar a Europa com ciberataques e sabotagens, da Alemanha à França, Kiev avança em sua defesa. A compra de 27 sistemas de defesa aérea Patriot, anunciada por Zelensky em entrevista ao The Guardian, é mais um passo nessa direção. Trabalhamos em estreita colaboração com nossos parceiros para proteger nosso céu, declarou, sugerindo que países europeus poderiam ceder sistemas Patriot excedentes para reforçar a proteção ucraniana. No fronte, a situação permanece tensa, mas sob controle. Em Avdiivka e Pokrovsk, as forças ucranianas mantêm suas posições, infligindo pesadas baixas às tropas russas.
O porta-voz do Estado-Maior, Andrei Kovalov, confirmou que apesar das dificuldades logísticas, a defesa está garantida. Não há cerco nem interrupção no abastecimento, assegurou, destacando que as rotas de suprimentos e a rotação de tropas seguem operacionais. No entanto, analistas do Institute for the Study of War alertam, embora o avanço russo tenha desacelerado, Moscou continua reforçando suas linhas. Dados de geolocalização mostram pequenos progressos em direção a Avdiivka, sinal de que uma nova onda de ataques pode estar a caminho. A guerra de desgaste cobra seu preço. Segundo Andrei Kovalenko, chefe do Centro de Combate à Desinformação do Conselho de Segurança Nacional da Ucrânia, a Rússia tenta mascarar suas perdas com manobras desesperadas. Eles convocam reservistas, pressionam recrutas e até transferem soldados de funções administrativas para a linha de frente, revelou. Mas os números não mentem. O efetivo de contratados diminuiu drasticamente, e as perdas superam em muito as reposições. A máquina de guerra russa, esgotada, busca alternativas para manter a ilusão de força, mesmo que isso signifique sacrificar mais vidas em ataques sem sentido. Enquanto isso, a Ucrânia se prepara. Cada sistema de defesa entregue, cada drone abatido, cada cidade protegida é uma resposta clara. A resistência não cede. E a Europa, agora mais do que nunca, entende que a segurança do continente se decide no solo ucraniano. Uma catástrofe calculada para pressionar não apenas a Ucrânia, mas também seus aliados ocidentais. Moscou aposta em uma equação simples: quanto mais escuridão nas cidades ucranianas, quanto mais frio nos lares, maior será a pressão sobre o Ocidente para ceder. É uma estratégia de desgaste fria e metódica, que busca transformar a resistência ucraniana em um fardo insustentável para seus parceiros. Mas aqui reside a pergunta crucial: os aliados compreendem a profundidade dessa tática? Percebem que cada míssil lançado contra usinas e subestações não é apenas um ataque à infraestrutura, mas um golpe direto na vontade política do Ocidente? A verdade é que o inverno se tornou um novo campo de batalha. Enquanto o Kremlin tenta congelar a Ucrânia, literalmente, os Estados Unidos e a Europa são confrontados com uma escolha: recuar diante do sofrimento ucraniano ou dobrar a aposta em apoio militar e humanitário. A resposta até agora tem sido clara. Sanções mais duras, novos pacotes de ajuda e um endurecimento diplomático revelam que o Ocidente não apenas entende o jogo russo, mas está determinado a frustrá-lo. A recusa em negociar sob coerção, a imposição de restrições adicionais a empresas ligadas ao Kremlin e a manutenção do fluxo de armas para Kiev são sinais inequívocos de que a estratégia de Putin está falhando em seu objetivo principal: dividir a aliança ocidental. No entanto, a questão persiste: até que ponto essa resistência é sustentável? Moscou ainda acredita que o tempo está a seu favor, que a fadiga ocidental acabará por prevalecer. Mas o que o Kremlin parece ignorar é que cada fracasso no fronte, cada cidade que não cai, cada usina que continua operando, mesmo que parcialmente, reforça a convicção de que a Ucrânia não pode ser derrotada. E mais, que a própria Rússia está se aproximando de um ponto de ruptura. A economia russa, já estrangulada por sanções, não suportará indefinidamente os custos de uma guerra prolongada. A escassez de mão de obra qualificada, a fuga de cérebros e a dependência crescente de tecnologias chinesas são apenas alguns dos sintomas de um colapso que se avizinha. Enquanto isso, no fronte, a ofensiva russa em direção a Pokrovsk e Avdiivka se arrasta, sem avanços significativos. Os analistas militares apontam que, apesar dos esforços desesperados para cortar as linhas de suprimento ucranianas, a logística de Kiev resiste. Cada tentativa de avanço russo é recebida com contra-ataques precisos, drones e artilharia de longo alcance. E aqui surge uma ironia cruel: quanto mais Moscou se concentra em alvos civis, menos consegue alcançar seus objetivos militares. A destruição da infraestrutura energética não enfraquece apenas a Ucrânia, ela expõe a impotência estratégica do Kremlin. Mas como essa dinâmica afeta o tabuleiro geopolítico? Para os Estados Unidos, a resposta é clara: a guerra na Ucrânia é um teste de credibilidade. Uma derrota ucraniana seria um convite à agressão em outros pontos do globo, da Ásia ao Oriente Médio. Para a Europa, a lição é ainda mais urgente. A segurança do continente não pode depender de promessas vazias ou de uma Rússia que insiste em se comportar como um Estado pária. E para a China, Pequim observa, calcula, mas não se compromete. Sua relação com Moscou é de conveniência, não de aliança. A guerra na Ucrânia oferece a Pequim uma oportunidade de enfraquecer os Estados Unidos, mas também um lembrete dos riscos de se aliar a um regime imprevisível. O que resta então é uma guerra de narrativas.
O Kremlin vende a ilusão de que a vitória está próxima, de que o Ocidente está dividido, de que a Ucrânia está à beira do colapso. Mas os fatos contam uma história diferente. Cada tanque destruído, cada soldado russo capturado, cada cidade ucraniana que resiste é uma prova de que a máquina de guerra de Putin não é invencível, apenas implacável. E enquanto o mundo assiste, uma coisa é certa: a Ucrânia não lutará sozinha. Porque, no fim das contas, esta não é apenas uma guerra pela Ucrânia. É uma guerra pela ordem internacional. E essa batalha, o Ocidente não pode se dar ao luxo de perder. E, no entanto, há quem ainda duvide das verdadeiras intenções por trás dessa guerra. Especialmente quando se trata da China, que observa cada movimento com um cálculo frio. É fácil desconfiar das declarações de que Pequim estaria interessada em mediar um fim para o conflito, afinal, uma Rússia enfraquecida, mas não destruída, serve perfeitamente aos seus interesses. Mas será que isso não é exatamente o que o Kremlin e o Partido Comunista Chinês querem que o mundo acredite? Uma Rússia de joelhos, exaurida, mas ainda de pé, pronta para ser explorada como um peão em um jogo muito maior. Basta olhar para os números. Os recursos que Moscou despejou nesta guerra são incomparáveis ao que poderia chamar de vitória. Cada rublo gasto, cada vida perdida, cada sanção acumulada só aprofunda o abismo em que o país se meteu. E não são apenas analistas ucranianos ou ocidentais que enxergam isso, até dentro da Rússia. Muitos já entendem que 2022 foi o ano em que Putin mergulhou o país em uma aventura que estrategicamente o enfraqueceu para sempre. Antes de 2021, a Rússia ainda podia se vender como uma potência regional. Agora é um estado cada vez mais dependente de parceiros instáveis, refém de um sul global que negocia em moedas próprias e não em lealdades. Mas aqui está o paradoxo. Mesmo sabendo disso, o Kremlin não tem como recuar. Não sem uma mudança radical no topo, e isso Putin jamais permitirá. Então a guerra continuará, arrastando-se como uma ferida que nunca cicatriza, enquanto o regime busca desesperadamente uma saída que não o destrua. E é aí que entram as táticas mais sujas, os ataques às infraestruturas críticas da Ucrânia, os drones sobre usinas elétricas, os mísseis que ameaçam não só Kiev, mas a segurança nuclear de toda a Europa. Cada explosão, cada apagão, cada família ucraniana deixada no escuro não é apenas uma tentativa de quebrar a resistência de um povo, é um recado direto ao Ocidente. Porque Putin não está lutando apenas contra a Ucrânia. Ele está travando uma guerra psicológica contra a Europa, contra a OTAN, contra qualquer um que ouse desafiar sua visão de um mundo multipolar onde a força bruta dita as regras. Os balões espiões sobre a Escandinávia, os sabotadores na Polônia, as ameaças veladas à Suécia e aos Bálticos, tudo faz parte de uma estratégia maior. Desde meados dos anos 2020, a propaganda russa não esconde mais seu alvo, o Ocidente coletivo, como eles chamam, um inimigo que precisa ser enfraquecido, dividido, humilhado. E enquanto o mundo assiste, uma pergunta permanece: até quando o Ocidente vai permitir que Putin dite os termos dessa guerra? Porque cada dia de hesitação, cada pacote de ajuda atrasado, cada dúvida plantada pela desinformação russa é uma vitória para o Kremlin. A Ucrânia já provou que pode resistir. Agora cabe ao Ocidente decidir se vai deixá-la vencer, ou se vai permitir que a sombra de Putin se estenda muito além de Donetsk e Luz. A história não perdoa os que fecham os olhos para a tirania. E essa, meus amigos, é uma lição que não podemos nos dar ao luxo de esquecer.